Você precisa de um gráfico para fazer a comparação entre diferentes categorias? Então você está no lugar certo. Olá, eu sou a Priscila e trabalho com Excel há mais de 25 anos. É muito comum você precisar elaborar um gráfico para fazer a comparação entre diferentes categorias, produtos, departamentos. Para estes casos em que precisa fazer a comparação de dados, a opção mais recomendada é o gráfico de colunas. Ele permite que você faça a comparação entre um grande número de categorias e, visualmente, facilita a comparação entre elas. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma dica de Excel. Você sabia que cada tipo de gráfico é mais adequado para representar um tipo de dado? Neste vídeo, vou apresentar para você o gráfico de colunas. Ele é muito adequado para fazer a comparação entre diferentes categorias, num determinado período ou ao longo do tempo. A construção do gráfico em si é bastante simples. Mas antes de começar, é interessante que você avalie os dados a serem analisados. Veja este exemplo. Temos uma série de produtos que são as diferentes categorias. E para cada categoria, temos as vendas nos anos de 2017, 2018 e 2019. Como temos muitas categorias ou produtos, o gráfico de pizza não é adequado. Caso queira saber mais sobre o gráfico de pizza, veja o vídeo disponível aqui nos cards. Podemos elaborar um gráfico de colunas ou de linhas com essas informações. Mas veja como fica bem mais fácil analisar o gráfico de colunas. As informações ficam bem mais claras. O passo a passo para construir esse gráfico é o mesmo para a construção dos demais gráficos. Primeiro, selecione uma célula da tabela que contém os dados a serem analisados. Depois, vá ao menu Inserir. Na área dedicada aos gráficos, selecione o botão de gráfico de colunas. Neste vídeo, iremos trabalhar com a primeira opção. Ao fazer a seleção, seu gráfico já ficou pronto. Você pode ajustar o seu posicionamento clicando na borda e o arrastando. Agora vem a parte mais importante da configuração, que é fundamental para facilitar a análise dos dados. Primeiro, você precisa entender o que é mais importante: comparar os anos ou comparar as categorias. Neste primeiro exemplo, você consegue avaliar a evolução de cada ano para cada produto mais facilmente. Fica fácil identificar qual foi o melhor ano de vendas para cada produto. Por exemplo, as vendas de fogão foram muito superiores em 2019. Já a batedeira, o mixer e a panela de arroz apresentam uma constante queda nas vendas. Se quiser comparar a performance dos produtos em cada um dos anos, existe uma maneira melhor de apresentar os dados. Clique no gráfico e vá no menu Design do gráfico. Clique no botão Alternar entre linha e coluna. Você consegue enxergar que agora as informações estão agrupadas pelos anos, ao invés de pelas categorias? Você vê facilmente que no ano de 2017, o produto de maior vendas é a panela de arroz. Em 2018 é a panela de pressão e em 2019 é a torradeira. Veja também outras configurações que podem ser feitas no seu gráfico. Você pode configurar as cores do gráfico. Para isso, clique 2 vezes no gráfico para que apareça um menu de configuração lateral. Escolha a série de dados que você deseja alterar a cor, por exemplo, o ano de 2019. Vá na aba do baldinho, selecione Preenchimento e escolha a cor desejada. Você pode alterar quantas séries desejar e adequar as cores às utilizadas na sua empresa. Outra opção para ajuste das cores é alterar a paleta de cores. Para isso, selecione o gráfico e no menu principal, escolha a opção Design do gráfico. Clique no botão Alterar cores e escolha a paleta de cores desejada. Você também pode remover ou alterar a cor do fundo do gráfico. Para isto, basta clicar no gráfico e no menu lateral, selecionar a aba do baldinho e definir como Sem preenchimento para deixar o fundo transparente ou escolher a cor desejada. Especialmente se estiver elaborando um dashboard, você precisará de gráficos sem fundo. Uma outra configuração bem interessante é alterar o espaçamento entre as colunas. Para isso, selecione uma série de dados e no menu lateral, clique na aba das barrinhas. Você irá encontrar a opção de sobreposição, que define a distância entre cada coluna. Quanto maior o número, mais próximas ficarão as colunas.
Elas podem, inclusive, ficar sobrepostas se você optar por 100%. Por outro lado, se quiser que elas fiquem bem distantes, basta colocar um número negativo, até menos 100%. Quanto mais negativo o número, mais distantes ficarão as colunas. Por fim, você pode adicionar elementos no gráfico, como rótulos de dados, legendas, títulos, entre outros. Para isso, selecione o gráfico, clique em Design do gráfico no menu inicial e clique no botão Adicionar elementos do gráfico. Lá, você pode encontrar todas as opções de elementos que podem ser adicionados ao seu gráfico. Mas lembre-se, evite adicionar elementos demais, porque você terá poluição visual e dificultará a leitura dos dados. Se está gostando deste vídeo, não esqueça de dar um joinha. Agora, veja algumas dicas interessantes para deixar seu gráfico de colunas ainda mais profissional. Organize os dados de forma intuitiva, em ordem cronológica, crescente ou decrescente, como janeiro, fevereiro e março ou da maior para menor venda. Ajuste a largura das suas colunas. Barras mais largas são mais agradáveis aos olhos. Para isso, selecione uma série de dados e faça o ajuste na largura do espaçamento. Não utilize a versão 3D, uma vez que ela geralmente dificulta a análise dos dados. Utilize os textos sempre na horizontal para facilitar a leitura. Se necessário, você pode buscar alterar o formato do gráfico, por exemplo, para gráfico de barras. Para isso, selecione o gráfico, clique no menu Design do gráfico e selecione o botão Alterar tipo de gráfico. Selecione a opção Colunas e você verá a opção de barras na parte inferior. Veja que fica muito mais fácil fazer a leitura. Se tiver apenas uma categoria, evite utilizar gráficos muito coloridos. Pode ficar mais elegante e mais fácil de ler em uma única cor. A cor, inclusive, pode dar ilusão de ótica e atrapalhar a leitura. Por outro lado, você pode utilizar as cores para ajudar na leitura, como vermelho para Coca-Cola, verde para Sprite e laranja para Fanta. Evite o uso de linhas de grade. Para isso, clique no gráfico, selecione as linhas de grade e aperte o Delete. O gráfico fica mais leve e fácil de compreender. Nunca se esqueça de colocar título para que as pessoas não tenham que adivinhar qual informação está sendo apresentada. Inserir a fonte também é sempre importante, caso seja necessário conferir os dados ou obter dados antigos para uma nova comparação. Sempre inicie o eixo vertical no zero, para não prejudicar a análise. Quando se inicia em uma base acima de zero, há a distorção das barras e as diferenças parecem menores do que a realidade. Você viu como o gráfico de colunas é versátil? Tenho certeza que ele pode se encaixar perfeitamente no seu dia a dia. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder nenhuma dica de Excel. Até o próximo vídeo!